E aí galera, estou aqui com o meu amigo Lucas Alencar em mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre o mundo das startups. O Lucas trabalha com 2 projetos de startups. Ele trabalha com a Adopets e está trabalhando com a Startup Café, que está falando sobre dicas e sobre o lifestyle das pessoas que trabalham com startups. E por isso a gente estava já querendo trocar essa ideia há muito tempo. E hoje ele está aqui com a gente, direto de São Paulo. E aí, Lucas? Fala, Léo, beleza? E aí, galera, como é que vocês estão? Cara, essa promessa da gente trocar essa ideia já tá há muito tempo para acontecer. Mas hoje rolou e a gente queria conversar um pouquinho sobre startup e design, como essas duas coisas se conectam. E para começar, Lucas, eu queria te perguntar um pouquinho de como foi que você começou a trabalhar com startups. Na verdade, foi assim, quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2015, foi nessa onda de ir para estudar desenvolvimento de aplicativos. Então fui com essa mentalidade de talvez logo vou poder construir alguma coisa, criar alguma tecnologia. Tô meio que nesse boom, no auge dos apps como um todo. E aí eu comecei a cair de cabeça em livros, comecei a cair de cabeça nessa cultura de startup como um todo, para entender o que era mais cada coisinha disso, o que significava, o que eram essas empresas que estavam surgindo pequenas, um time pequeno, e que estavam crescendo de forma absurda, como o WhatsApp, como o Instagram. E a partir daí que eu fui me entrando nesse mundo como um todo e logo mais que a Adopets veio a surgir, depois de todas essas experiências boas que eu passei. Pô, cara, e eu lembro que uma das coisas que a gente conversou nessa época foi que você decidiu largar a Full Sail, né, que era a universidade que você estava estudando, para desenvolver o seu próprio projeto. E como foi, cara, para dar esse salto tão louco que às vezes as pessoas ficam com medo de dar também, né? Foi um processo bem complicado, assim, que da feita que eu caí de cabeça nesse mundo, que a Adopets surgiu em 2016, tudo estava ocorrendo ao mesmo tempo. Então a Full Sail eu estudava 8 horas por dia, tinha mais pelo menos umas 3 horas de projeto, 2 horas, então o dia era completamente tomado. Do outro lado eu estava fazendo a Adopets também ao mesmo tempo, só que chegou num momento em que isso se tornou insustentável e de domingo a domingo trabalhando sem conseguir sair ou se divertir ou de fato relaxar para dar um equilíbrio maior do lado mental. Acabou que eu comecei a entrar em conflitos sérios mesmo quanto à questão de crise de ansiedade, incluindo o processo de iniciar com princípio de ataque de pânico, até o momento em que eu falei, caramba, isso não é sustentável, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. E foi uma decisão muito difícil mesmo, assim, não foi nada fácil, não é algo que dá para resumir com uma palavra ou com uma frase, porque era de um lado meio que um sonho e uma abdicação, digamos assim, de muita gente, de família e de um monte de coisa para que eu conseguisse estar ali fora, e ao mesmo tempo era o sonho que estava na minha mão ali, que estava deslizando o Adopets. Então eu tinha que fazer uma escolha. Foi um processo muito difícil. Foi quando em 2017 eu voltei para o Brasil, tranquei a faculdade para focar só na Adopets, que até nesse momento não era quase nada, para o momento em que a gente já conseguiu avançar muito e crescer muito mais, receber um investimento, a primeira rodada de investimento, fechando a segunda rodada de investimento agora, e tendo um time que hoje já é de 10 pessoas contando comigo. Então é uma satisfação muito grande, mas ao mesmo tempo foi um processo muito difícil e muito custoso. Nossa, cara, isso é uma aventura mesmo. Mas e aí, cara, pra galera que tá chegando agora, que ainda é leigo nesse assunto, vamos começar do básico? Vamos. O que é uma startup? Uma startup é basicamente uma empresa, como qualquer outra, digamos assim, mas que ela tem um modelo de negócio que é escalável. Ele pode ser replicável ao ponto em que ele consiga atingir essa escala de uma forma em que não seja mais necessário estar colocando os recursos humanos de uma forma mais direta. Então, se a gente pensa no Uber, por exemplo, que tem um sistema próprio para que as pessoas consigam cada vez mais, no momento em que elas estão pedir um carro e conseguir ir para algum lugar sem necessariamente precisar de mais gente trabalhando na Uber diretamente envolvida na parte de tecnologia, isso é um caso escalável. Então, é literalmente conseguir fazer com que a tecnologia trabalhe a seu favor para que
com um time de 10 pessoas, por exemplo, você possa alcançar tanto 50 mil quanto 50 milhões de pessoas. Nossa, isso é incrível, né, cara? E como é que você enxerga o mercado brasileiro de startups? O mercado brasileiro está cada vez mais em crescimento. A gente tem uns clusters, uns locais em que isso está cada vez mais forte. Floripa é um deles. Floripa é um dos principais ecossistemas de startups. Em Belém a gente está aquecendo cada vez mais o ecossistema, está crescendo, mas é algo que não tem volta, assim. É como se fosse uma praga que estivesse se espalhando, mas de uma forma muito positiva, porque está trazendo muito impacto positivo. A gente já tem diversas startups, como por exemplo a Nubank, que já hoje tem uma valuation de mais de 10 bilhões de dólares, por exemplo. Quinto Andar e diversas outras startups que estão começando de fato a sair do mapa do Brasil e alcançar o mapa da América Latina e do mundo também. Então é algo muito promissor e que ainda é só o começo. E cara, como é que você enxerga o papel do design dentro do universo das startups? Assim, vindo desse mesmo background de design é algo completamente fundamental. Não falando de uma perspectiva visual, mas falando do processo em si. Principalmente quando a gente para pensar que o processo de design, ele é um processo de empatia, ele é um processo humano. Então, como é que a gente consegue entender o ser humano de uma forma mais empática? Porque a startup, como uma empresa, para alguém que está empreendendo, você está resolvendo uma dor de alguém. E a partir dessa dor que alguém tem, você vai estar propondo uma solução que vai criar valor, que vai ter uma proposta de valor para resolver um problema. Então, ter o design de uma forma abrangente, como um todo. É claro que tem diversas partes do design para serem exploradas dentro de uma startup, mas ter a mentalidade do design de forma fundamentada desde a construção de uma startup te coloca numa posição de muita vantagem, porque tu coloca a pessoa que tem aquela dor que vai resolver como alvo principal. Então, quando a gente vai criar um sistema para melhorar o processo de adoção, a gente está olhando para as organizações que estão lidando diariamente, a gente está olhando para as pessoas que estão tentando adotar mais nos Estados Unidos e que estão passando por um processo frustrante, por diversas limitações. Então, se foi uma resposta um pouquinho longa demais, mas eu acho que conseguiu ainda assim abranger um pouco do que tem de tão importante como design mesmo para esse processo. E uma das coisas que é legal de se conversar aqui no canal é esclarecer a respeito do que é o design, né? Quando a gente fala de design e a pessoa chega assim de cara, ela associa muito com a questão do design gráfico, mas principalmente numa questão de startups e no mundo corporativo, existem muitas outras categorias do design que trabalham em colaboração com o design gráfico. Por exemplo, UX design, como design thinking, que foi justamente um pouco do que o Lucas estava falando, sobre pensar na experiência do usuário e trazer uma solução cada vez mais humana para os nossos conflitos do dia a dia. E eu acredito que aí é que entra o papel da Adopets, né? Você pode explicar para a gente mais como é que funciona a Adopets? Claro, a Adopets é basicamente uma plataforma que tem o objetivo de resolver a grande frustração no processo de adoção de animais que acontece nos Estados Unidos. E a gente faz isso de uma forma relativamente simples, que é conectando de ponta a ponta as pessoas que querem adotar animais com as organizações que querem aumentar a eficiência dos processos de adoção, num contexto em que são cerca de 5 milhões de adoções por ano, e que ainda assim existe cerca de 1,3 a 1,4 milhões de animais sendo eutanasiados todos os anos. Então, é um problema muito grande que a gente está tentando de fato resolver através da tecnologia de uma forma muito mais humana, muito mais empática, e com essa consciência de que cada animal que a gente pode ajudar a adotar impacta diretamente na vida das pessoas que estão adotando e do animal. Isso é incrível, porque muitas vezes a gente observa situações no nosso dia a dia, tem até insights de como resolver, mas que às vezes a gente não sabe como desenvolver essa ideia, né? E justamente é o que as startups muitas vezes se propõem através da tecnologia. Então, até te faço uma pergunta a respeito disso, Lucas. Como é que uma pessoa que está nos ouvindo agora, que tem uma ideia e quer entrar no universo das startups, mas não sabe por onde começar? Qual é o caminho de se começar uma startup até se tornar um unicórnio? Olha,
se eu fosse fazer um jabá, eu diria para acessar agora o Instagram de Startup Café. Mas sem fazer o jabá... Já deixa aí, qual é o Instagram de Startup Café? É startupcafé.tv. É basicamente um canal de conteúdo para compartilhar o processo do dia a dia de construção de uma startup. Desde o ponto zero até as dores que a gente passa por diversos motivos, em diversas diferentes fases. Mas, assim, respondendo a pergunta, tem um livro muito bom que eu indico para todo mundo, que é De 0 a 1, o nome. É um livro com uma capinha azul do Peter Thiel. Ele foi um dos fundadores do PayPal e ele consegue abordar de uma forma incrível, num livro que não é muito longo, esse processo desde a identificação da dor ao processo em que a gente vai começando a construir um time para, de fato, resolver esse problema de uma forma mais estruturada. Mas conseguir construir uma startup em si é um processo complexo. Então, não é algo que dá para fazer do dia para a noite, mas é um processo também que é contínuo. Mas uma das coisas mais importantes, de fato, para que a gente consiga começar com uma startup é entender muito bem a dor que a gente vai resolver, quem é que sofre essa dor e como é que a gente pode, de fato, resolver essa dor. Então, às vezes a gente pensa muito só em solução. Eu vou criar uma solução para isso, para aquilo, sem nem saber se as pessoas que, de fato, poderiam estar utilizando aquilo sofrem essa dor que essa solução vai, teoricamente, resolver. É muito um processo empático, né, cara? É um processo total de empatia, assim. Então, quanto mais a gente consegue ter a empatia nesse processo, mais a gente consegue, de fato, se aproximar de ser bem-sucedido no processo de executar isso. É claro que tem diversas outras barreiras, assim. Não basta só ter empatia se a gente não consegue ter um time de qualidade aí alinhado que vai executar isso. Então, é um processo muito difícil, mas com paciência, com resiliência e perseverança, ele é possível de ser feito. E, gente, quando você está falando não só sobre startup, mas qualquer universo que você quer entrar, uma das coisas que facilita muito o seu processo é ter informação de qualidade. E é por isso que eu convidei o Lucas para passar um pouco desse conteúdo para vocês, e também quero convidar ele para já convidar vocês também para conhecer o Startup Café, para todo mundo que tem interesse em desenvolver uma startup, que tem interesse em descobrir mais sobre esse universo. Eu queria passar a palavra para ele entregar um pouquinho para vocês. Fechado. Pois é, o Startup Café tem justamente esse propósito, é conseguir te guiar nesse processo de construção de uma startup a partir das experiências reais, não algo simplesmente como a gente vê e está muito acostumado por aí, com pessoas vendendo sucesso ou com empreendedorismo de palco que é vago. A proposta do Startup Café, de fato, é trazer os problemas e os aprendizados a partir desses erros que foram cometidos nesse processo real do dia a dia, com as dificuldades reais. Lidar com pessoas é um negócio difícil, então explorar muito melhor como é que a gente pode fazer isso, é um dos objetivos também. Enfim, falando sobre o processo de design, falando sobre o processo de desenvolvimento, falando sobre a realidade como um todo que abrange esse universo que é muito vasto, mas de uma forma sóbria, de uma forma honesta e mais serena, sem o propósito de te vender alguma coisa, mas de fato com o propósito de compartilhar algo de valor. Então, galera, se vocês querem conhecer melhor o trabalho do Lucas, tanto na Audopets quanto lá no Startup Café, quais são as redes sociais, Lucas? startupcafé.tv no Instagram, e a minha pessoal também é lucasacw_. É isso aí, galera. Queria te agradecer, Lucas, por contribuir aqui com esse canal, contribuir com esse conhecimento, e agradecer vocês que estão ouvindo, né? Logo esse conteúdo vai estar disponível para vocês em todas as plataformas. Se você está ouvindo pelo Spotify, dá uma clicada aí na bio, dá uma olhada no conteúdo que vai sair no site a respeito dessa nossa conversa. Lá vai sair um pequeno post com resumo. E se você está ouvindo isso no Instagram, corre para lá para o site e dá uma olhada em tudo que a Audopets está fazendo e tudo que a gente está produzindo aqui no nosso podcast. E é isso, galera. Boa noite. Boa noite, Lucas. Muito obrigado. Boa noite, tamo junto. E é isso aí, galera. Até a próxima.